Capítulo 7. Chaves, fechaduras, portas blindadas. Telefonema de um velho amigo analista. Está para começar a análise de um cliente e gostaria que esse rapaz viesse me ver para um trabalho corporal. De que sofre o rapaz? De impotência, responde ele. Meio embaraçada, pergunto-lhe se não está exagerando o poder do meu método. É o que vamos ver, diz ele. Mantenha-me ao par do que houver. No dia seguinte, chega um rapaz de 20 anos, bronzeado, com jeito de esportista, muito simpático. Ia dizer belo, mas algo me impede. É claro que ele havia consultado o médico da família. Nada de anormal no nível do corpo. Então, a coisa deveria ser na cabeça. É preciso fazer análise. Diante da evidência, ele encolhe os ombros. O movimento é bem reduzido. Os ombros parecem amarrados, puxados para frente pela musculatura presa. Os braços ficam afastados do corpo. Peço-lhe que os erga. Não consegue levantar os braços acima dos ombros, pois estão seguros pelos peitorais contraídos. A nuca está muito dura e ele tem dificuldade de virar a cabeça da direita para a esquerda. Mas há outra coisa, o olhar. É tão parado quanto a nuca. Os olhos não se mexem, a não ser junto com a cabeça, e a cabeça mexe-se pouco. Será que foi por isso que não consegui achá-lo bonito? Não tendo a mínima ideia de como se trata a impotência, resolvo tratar do que sei e coloco o rapaz num dos grupos. Durante as semanas seguintes, através dos movimentos, percebe-se quão desajeitada é a parte superior de seu corpo. Além de não conseguir mexer os olhos sem mexer a cabeça, de não poder virar a cabeça para a direita e os olhos para a esquerda, também não chega a erguer um ombro sem que o pescoço e a cabeça vão junto, a tal ponto que o movimento do ombro fica prejudicado. Assim, quando lhe peço para deitar no chão e erguer o ombro mais alto que puder, usando para tanto todas as partes do corpo que fossem necessárias, em vez de deixar a cabeça seguir livremente na mesma direção do ombro, ele a vira contra o ombro e o impede de erguer-se. Quanto à bacia, parece soldada. Não pode erguê-la do chão sem que o corpo, dos ombros até o joelho, se erga também, como uma tábua inteiriça sem dobradiças. Ficava sem jeito quando no grupo era hora de trabalhar a parte inferior do corpo. Às vezes ficava parado sem participar, mas completamente sem complexos era incansável quando se tratava de tornar flexível a parte superior. Então, durante vários meses, ajudei-o a soltar os ombros, a nuca e a reencontrar o olhar. Foi lento, mas pouco a pouco percebíamos, ele e eu, consideráveis progressos. Quanto à impotência, desde a primeira entrevista não se falava mais disso. Eu tinha até esquecido que era essa a razão de sua vinda. Mas um dia o meu amigo analista telefonou de novo. Parabéns. Como? Muito bem. M está curado, mas ainda não quis contar para você. M? O moço que não tinha olhar? Não, o moço impotente. Mas conte-me, o que é que você fez? Expliquei-lhe que a cabeça, o pescoço, os ombros e os braços dele estavam amarrados num arreio apertado, que só ele podia desatar. Não estou entendendo, mas eu entendi, imediatamente. O trabalho efetuado com esse rapaz correspondia perfeitamente a uma teoria que eu lera, mas que nunca havia posto em prática conscientemente. Assim, eu tinha escrito em prosa sem saber. Disse ao amigo, é a ideia de Reich, em la fonction de l'orgasme e l'análise caracterial. Você deve conhecer melhor do que eu. Wilhelm Reich? Ah, sim, li já faz tempo. Mas não me diga que você fechou nosso amigo M numa caixa de orgone.
e, sempre dando risada, avisou que ia desligar porque o próximo cliente já tinha chegado. Wilhelm Reich, morto em 1957 numa prisão da Pensilvânia, nos Estados Unidos, onde o acusavam de charlatanismo, hoje suas teorias sobre a circulação da energia, que ele denominava correntes biovegetativas ou orgone, são consideradas como o correspondente dos círculos traçados pelos pontos clássicos da acupuntura. Hoje, a circulação de energia em qualquer corpo vivo, animal ou vegetal, é confirmada por provas neurofisiológicas incontestáveis. Segundo Reich, entrávamos à livre circulação da energia, que passa por todo o nosso corpo ao criarmos couraças musculares, zonas rígidas, mortas, que nos encerram como anéis em diferentes níveis do corpo, para defendermos-nos de qualquer sensação, tanto de angústia quanto de prazer. Bloqueamos a circulação da energia, como fez M, no nível dos olhos, da testa, dos ombros, do ventre ou do diafragma, como a maioria das pessoas que respiram superficialmente e não recebem oxigênio suficiente. Esses bloqueios, essas paradas provocam doenças, mal-estar e toda espécie de paralisias. Mas nem sempre percebemos a relação entre doença e couraça, que pode estar situada longe da parte do corpo de que nos queixamos. Como no caso da dor oculta, descrita por François, temos consciência de sofrer de algo, mas a origem desse sofrimento está noutra parte. Como sempre, trata-se de encontrar e de atacar a causa, e não o efeito. Eis porque M queixava-se de impotência, porém o bloqueio, do qual ele não tinha mínima consciência e que o analista interessado apenas pelo que havia dentro da cabeça também não havia percebido, situava-se a partir e acima dos ombros. Do momento em que sua energia, até então bloqueada na parte superior do corpo, foi liberada e pôde circular, a parte inferior deixou de ser prejudicada e o sintoma de impotência sexual desapareceu. Reich, aliás, afirma que é impossível estabelecer uma motilidade vegetativa na pelve, antes de conseguir dissolver as inibições das partes superiores do corpo. Foi graças ao caso de M que constatei que os problemas sexuais não se tratam forçosamente no nível dos órgãos genitais, nem necessariamente pelo desvendamento do inconsciente através de meios fragmentados como palavras, lembranças e símbolos. O primeiro passo para a solução de problemas tão complexos consiste talvez apenas em tomar consciência do corpo em sua totalidade. Pois, que o nome seja orgone, corrente vegetativa ou yin-yang, é preciso não esquecer que em todo corpo vivo, bem ou mal, circula uma energia e que, ao impedi-la, sofremos, de algum modo, as consequências. A partir dessa experiência acidental com M, compreendi que o trabalho de Reich podia servir-me, através do método Mézières. Porque as descobertas de François, que só conhecia Reich de longe e pouco se interessava por ele, confirmam e aprofundam algumas de suas teorias. Graças ao perfeito conhecimento do corpo humano, François soube compreender e dar provas anatômicas de que nossas fraquezas e deformações são provenientes da má distribuição de nossa energia e que os bloqueios manifestados na parte anterior do corpo são causados por um excesso de força da musculatura posterior. Quando François Mézières diz que somos feios, desajeitados e doentes porque andamos arqueados para trás e com a barriga empinada para frente, ela está descrevendo a posição de defesa, que é, para Reich, o contrário exato da atitude livre e natural necessária
ao orgasmo. Defender-se não é exatamente o oposto de entregar-se? A posição da minhoca, do coelho, por exemplo, ou do embrião, isto é, uma curva contínua para a frente, onde a boca se aproxima do ânus, posição flexível, possível só quando as couraças são abandonadas e quando a musculatura posterior está solta. É a única que, segundo Reich, permite a livre circulação de energia e o movimento ondulatório do orgasmo. François faz uma descrição equivalente, quando evoca o corpo sadio e flexível descansando numa rede. Tempos depois, tive a oportunidade de curar, sem querer, um caso de impotência, servindo-me do método de Mézières. Um senhor de 50 anos queixava-se de dores de barriga. Sentia-se ruído por dentro, como se uma doença desconhecida e mortal lhe provocasse na frente do corpo um grande buraco. Ele me havia sido encaminhado para a reeducação muscular da cintura abdominal. Dava para passar 2 polegares entre os retos abdominais, músculos que se inserem no externo e nas costelas e descem verticalmente até o pubis. As costas todas estavam contraídas e doíam ao mínimo toque. Na verdade, o grande buraco era bem maior do que ele pensava. Começava no externo e continuava até o chão, pois a rigidez posterior das pernas não deixava que elas se encostassem, conservando-as sempre afastadas. Mas isso ele não tinha notado. No fim de um ano de tratamento pelo método Mézières, os músculos dorsais e isquiotibiais começaram a soltar-se e a doença misteriosa ia desaparecendo. O grande buraco na frente do corpo ia se preenchendo aos poucos. Um dia, cumprimentei-o pelos progressos. Corou até as orelhas e cochichou. E não é só isso. Imagine que depois de 5 anos encontrei de novo minha mulher. Olhou-me atentamente para ver se eu compreendera. Suas palavras não me surpreendiam nada, pois os dorsais tinham se tornado mais elásticos e os adutores das pernas estavam livres. A pele das costas tornara-se mais lisa e vigorosa, a barriga mais firme, assim como a face dianteira das coxas. E por que não os órgãos genitais? E as mulheres, com o problema confessado, negado, crônico, ocasional, presumido, assumido, individual, universal, o falso problema no qual as mulheres se exprimem verdadeira e profundamente, a frigidez. Mulheres marcadas com a etiqueta de frígidas me foram enviadas por médicos, ginecologistas ou psicanalistas, já que a ginástica não pode fazer mal e sempre ajuda a distrair, a ocupar, a gastar energia. Será que algum dia vão compreender que eu não tenho nada a ver com a ginástica? Mulheres que com certeza devem ser o que se continua a chamar de frígidas, apesar delas não se queixarem abertamente, pelo menos para mim. Encontro-as todos os dias nos grupos, na rua, nas reuniões, em toda parte. Mas o que tem todas essas mulheres? Em que consiste essa famosa frigidez? A frigidez, em poucas palavras, é a rigidez. Essas mulheres não são frias, elas são hirtas. Não estou sendo grosseira. Não é falta de compaixão ou de compreensão. Não estou querendo ser simplista, nem sendo desleal. Sou feminista e preconizo a mobilização das mulheres, mas não apenas em células militantes. Preconizo a mobilização, a movimentação de cada corpo de mulher, pois só no interior do próprio corpo, do corpo em movimento, vivo, é que se pode encontrar a força, a possibilidade de ser feliz. A mulher que hoje proclama "meu corpo me pertence" pode estar enganada. Não é porque seu corpo não pertence mais ao homem, ao macho opressor,
que passa a ser dela. Dizer meu corpo me pertence supõe que através da tomada de consciência do corpo, a mulher chegou a tomar posse dele. Para que o corpo seja dela, é preciso que ela conheça seus desejos e possibilidades e tenha a coragem de vivê-los. Só quando uma mulher ou um homem vive, é que pode recusar que os outros vivam por ela. Só quando a gente se conhece profundamente, é que se recusa a ser conhecida e procura, enfim, conhecer o outro. Hoje em dia, quando uma mulher acha que é frígida, abandona às vezes o parceiro, que lhe parece ser a causa de sua insatisfação, e reclama o que se costuma chamar de liberdade sexual. Procura homens mais sensíveis ou com mais imaginação, ou então outras mulheres, e pensa que através deles vai descobrir seu verdadeiro corpo. Às vezes, essa mudança é eficaz. Com efeito, era o outro que a impedia de revelar-se, mas isso é raro. Quase sempre, mais cedo ou mais tarde, ela se acha diante do mesmo problema. Ela continua a não viver porque ainda não vive o corpo. A escolha do novo parceiro não foi feita com ampla liberdade e em função de seus verdadeiros gostos. Não sabe do que gosta. Uma coisa é certa, ela não gosta do próprio corpo. Insatisfeita e não sabendo como satisfazer-se, ela se acha forçada, sem perceber que é ela própria quem se força. O que acontece quando um ginecologista me manda uma mulher que se queixa de frigidez e que não apresenta nenhum sintoma fisiológico, nem vaginite, nem qualquer outra obstrução? Eu a incluo num grupo para que ela não se sinta isolada, só, com um problema obsessivo, vergonhoso, e para que descubra pelo movimento como ela vive ou, antes, como não vive no próprio corpo. Quando ela se deita de costas no chão, uma das primeiras coisas que observo na mulher chamada frígida é que seu movimento de costelas é quase imperceptível. Ela não respira. O diafragma está rígido, imóvel, amarrado nas costas e estático na frente. Parece que há anos ela não o usa. Não procura receber o oxigênio necessário para produzir energia suficiente. Através do corpo, sua energiazinha é mínima e circula tão pouco que ela costuma dizer que não tem energia ou que não tem a dose normal. Como se a energia viesse do exterior e fosse insuficiente. Mas a energia somos nós que a produzimos. O oxigênio, o elemento combustível necessário à sua produção, não é recebido por nós. Temos que buscá-lo, como prazer. Lembro-me sempre da resposta da senhora Ehrenfried a uma moça que se queixava de frigidez e perguntava o que podia fazer. A senhora Ehrenfried ergueu ironicamente a testa e, explicando lentamente, disse: respire. Segundo Reich, a expiração profunda produz espontaneamente a atitude de abandono sexual. Aliás, qualquer um pode fazer essa experiência a qualquer momento. Expire profunda e lentamente. A região pélvica começa a mexer-se para frente. Se você admitir que tem região pélvica e que ela é móvel. Mas voltemos ao grupo e à mulher frígida deitada de costas. Peço a todos que dobrem os joelhos e coloquem os pés apoiados no chão. Em seguida, que balancem a bacia para frente e para o alto. A mulher frígida fica toda atrapalhada, como M. O rapaz sem olhar, ela concentra toda a força, empurra os pés e levanta o corpo inteiro desde os omoplatas. Se for muito ambiciosa, levanta-o desde os ombros, desde a cabeça. E a bacia? Fica lá suspensa, rija, mais ou menos no meio dessa tábua comprida que ela chama de corpo.
Começamos de novo, deitados de costas, os joelhos dobrados, os pés no chão. Peço que vão com calma, que procurem, apalpando, se for preciso, a bacia. Onde começa, onde acaba, onde ela se liga ao conjunto do corpo através dos músculos e ossos. Como se articula? Fico esperando. Vejo que se mexem um pouco, que há expressões de perplexidade, grandes esforços de concentração. Peço que balancem a bacia, só a bacia, para frente. A mulher frígida não se mexe. A bacia dela não se move, independentemente das coxas ou do abdômen. Não só não vai para frente, mas ainda recua. As costas estão arqueadas. A pelve, contraída, recusa qualquer movimento para frente e para o alto. A atitude natural do orgasmo, a curva contínua para frente, movimento ondulatório que aproxima cabeça e pubis, ela não consegue fazer, não sabe que pode fazê-lo, recusa-se a fazê-lo. A bacia não quer ser preenchida, pelo contrário, não é de admirar que ela se ache vazia, que não esteja plena. Mexer a bacia da direita para a esquerda e da esquerda para a direita, isso ela sabe. Ela faz assim quando anda, e às vezes de modo bem exagerado, como no cinema. Ela sabe que rebolar é bem feminino, sensual, e que as costas arqueadas com as nádegas salientes chamam a atenção. Gosta de ser olhada, receber o olhar do outro, sempre receber. Mas ser apenas receptáculo não é viver. Não é viver uma vida de mulher. E quando percebe que não vive uma verdadeira vida de mulher, diz que é frígida. Mas eu digo que ela é rígida, hirta, contraída, retraída, fugídia e, em certo sentido, reacionária. Digo que poder articular uma frígida não adianta nada. Se ela não sabe que a bacia está articulada, que essa bacia, abrigo de órgãos genitais variados e potentes, pode avançar em busca do prazer que se quer ter. Ter prazer, buscar prazer. O prazer como poder, de verdade, tem que ser buscado, tomado. Não o que se extorque do outro, e o que impede de sentir o seu, não aquele que podem conceder-lhe, se você concordar sempre em receber. Para ter prazer, para ter poder, isto é, para assumir e exercer seu próprio poder, poder sobre a vida e sobre sua própria vida, é preciso em primeiro lugar ter consciência do corpo. Mas não é absurdo falar do poder do corpo feminino, de sua potência? A potência não é exclusivamente masculina, pois se ela faltar ao homem, chamamo-no de impotente. Nunca se diz que a mulher é impotente. Quando a carga energética, o movimento espontâneo, a força vital, o poder orgástico da mulher estão inibidos, dizem que ela é frígida, como se a mulher sem entraves fosse quente, em vez de potente. Porque para as mulheres um critério de temperatura em vez de um critério de ação? E por que as mulheres que atualmente recusam tantas palavras falocratas continuam a aceitar a palavra frígida? Como explicar-lhes que essa potência feminina que reclamam, que esperam que o mundo masculino lhes conceda, encontra-se de fato latente no corpo de cada mulher, e que cabe a ela própria descobrir e ousar exercê-la? Mas voltemos ao grupo e ao esforço para ajudar a mulher rígida, a mulher impotente, a tomar consciência do próprio corpo, de sua sexualidade. Tentamos, pois, liberar a bacia. Leva tempo, bastante tempo, e às vezes não se consegue nada, mas quando a mulher rígida começa a perceber, a sentir as articulações que não conhecia, quando começa a poder mexer-se, nem que seja só um pouquinho,
ela pode ficar angustiada, garganta seca, mãos úmidas, o suor frio de pânico. Enfim, liberada de antigas defesas, sente-se vulnerável. Não se reconhece mais, não sabe em que corpo vive. Por vezes, o medo e a recusa espontânea e momentânea do seu novo estado encontram um modo de se exprimir. Se é para aprender a dança do ventre, muito obrigada. Não estou interessada. Ou então, uma vez assisti a um striptease tão vulgar. Tais reações me lembram a história do início da carreira de Elvis Presley, então chamada Elvis, o Pelvis. Foi o primeiro cantor, pelo menos o primeiro branco, que atrás da guitarra soltava, alguns diziam desmontava, a região pélvica no rock and roll. Balança e rebola. Uma aluna americana contou-me que num dos primeiros programas de Elvis Presley na televisão americana, em 50 e poucos, houve um incidente. O câmera que fotografava o jovem Elvis, primeiro de pé e depois com uma tomada de primeiro plano, o meio do corpo, procurando mostrar os movimentos das mãos da guitarra, voltou a fixar imediatamente a câmera no rosto e não mudou mais até o fim da música. No dia seguinte, polêmica em todos os jornais, pró e contra a lascívia nas horas de grande escuta, pró e contra a censura exercida pelo câmera. Pode acontecer que a mulher rígida não procure defender-se, não se sente indignada nem culpada, deixa-se apenas descobrir. No meio do grupo, lá está ela só, espantada, feliz, no silêncio peculiar de quem chega a escutar o corpo. Mas não é apenas nos órgãos genitais que a sexualidade é encontrada ou tratada, pois não se situa exclusivamente neles. O corpo é uma vasta rede sexual. Achar que a sexualidade se limita ao sexo é ter uma visão do corpo fragmentada e bastante nociva. Há algum tempo vimos trabalhando nos grupos a cabeça e seus orifícios. Por exemplo, peço aos alunos que fechem a boca e só respirem pelo nariz. Eles fazem, com atenção e boa vontade, metodicamente. Depois se cansam, vão se aborrecendo, olham para mim como se dissessem, e daí? Pergunto então se estão sentindo algo. Não, não sentem nada. Não há nada a sentir. E o ar? Como? O ar. Nas narinas. O ar que passa pelas narinas. Assim. Estão sentindo onde? Na ponta do nariz, perto dos olhos. Eles começam a fazer careta, fungam. Com 2 fiozinhos de ar, começam a tocar como num instrumento musical, fazendo como as crianças. Uns fecham uma narina e enfiam o dedo no nariz. Descobrem que tem 2 buracos no nariz e que o ar pode entrar, e eles podem sentir que o ar entra e podem sentir que o ar sai. Parece coisa de nada, mas para alguns é uma revelação perturbadora. Cruzam as pernas, coram, tentam disfarçar o embaraço. Ficam com um jeito de adolescente de outrora. Descobriram que o nariz tem 2 buracos por onde o ar entra e sai. E a partir daí mudam o modo de sentar. Olham disfarçadamente em torno de si e não sabem o que está acontecendo com eles. Aproveito a situação. Peço-lhes que relaxem o maxilar e deixem a boca aberta. Uns nem tentam, a gente vai babar. Explico que não tem importância. Peço que ponham a língua de fora. Começam a aparecer umas pontinhas no meio de dentes cerrados. Digo que a língua é comprida, que a deixem toda pendurada, mais ainda, assim. E agora que apontem a língua para o queixo, depois para o nariz, e depois para a maçã direita do rosto, para a esquerda. Em seguida, que façam num movimento contínuo o circuito nariz, maçã do rosto, queixo, maçã do rosto. Poucos são os que aceitam imediatamente. Usam a língua antes de tudo para queixar-se. Fica tudo molhado,
machuca, a gente fica com cara de bobo. A maioria chega pelo menos a tentar, mais ou menos, mas há sempre algum que se recusa categoricamente, com o maxilar apertado, uma cara furiosa ou sofrida. Esperam imóveis, rígidos, com o olhar fixo, decididamente armado até os dentes, que a sessão acabe, e às vezes não voltam nunca mais. O corpo sabe que é um todo, que um orifício faz pensar no outro, que uma sensação num orifício da cabeça provoca sensações nos orifícios genitais, que a tomada de consciência de uma parte saliente, nariz, pé, mão, língua, pênis, desperta a consciência de uma outra parte. No entanto, se a gente não quiser admitir o que diz o corpo, pode então, a vida toda, tentar reduzi-lo ao silêncio, sem receber-lhes as mensagens. Vamos continuar. Peço aos alunos que se deitem de costas e que relaxem de novo o maxilar. Alguns já compreenderam que o maxilar se parece com a pelve, quanto às possibilidades de movimento, que pode também ficar contraído, imóvel, preso numa posição de recuo, de medo. Essa associação pode ou não facilitar o relaxamento que solicito, mas vamos supor que eles consigam. Explico então que se trata agora de sentir a língua na boca, sentir a largura da língua, a espessura da língua, quando ela está parada na boca. No início, não sabem o que fazer com a língua, encostam-na no céu da boca ou empurram-na para trás, até as amígdalas, mas, pouco a pouco, deixam-na ficar como ela é, língua encostada na boca, que pode estufar, esticar, encher, a boca a ponto de não dispor de espaço suficiente e ter que sair. É em geral nessa hora que se estabelece um profundo silêncio. Os olhos vão se fechando, o corpo fica mais pesado, pregado no chão. Até o corpo da mulher impotente, se ela se permitir perceber como é, que fica a língua na boca. Aliás, se nessa hora for feito o movimento de balanço com a bacia, haverá menor resistência. Uma vez fiz essa experiência da língua espessa e larga com uma gestante que me disse depois sem maiores explicações. Isso me ajudou na hora do parto. O trabalho de tomada de consciência dos orifícios não para na cabeça. Há pouco, num grupo casualmente formado só de mulheres, entre as quais uma oficialmente impotente, fazendo análise há anos, propus que trabalhássemos os orifícios inferiores. Como se o silêncio fosse consentimento, disse-lhes: abram os 3 orifícios. Diante do espanto geral, ninguém sabia que tinha 3. Acrescentei: o ânus, a vagina e a uretra. Abram os 3 ao mesmo tempo. Mais ainda, agora fechem, bem apertado. Abram de novo, mais devagar. Ao máximo. Percebam se vocês dominam os músculos, se conseguem fazer movimentos regulares precisos. Expliquei que não se tratava de realizar proezas sobre-humanas, como o yogi que dizem consegue beber com a uretra, mas sim de tomar consciência da potência muscular normal, de fazer com conhecimento os movimentos executados ou não automaticamente. É claro que, olhando, eu não podia verificar os esforços delas, assim como elas também não viam nada. Será que a ignorância que a mulher tem do próprio corpo não provém do fato de não poder ver suas partes íntimas, a não ser que faça um esforço para olhá-las? Bem como de não poder apalpá-las, a não ser que decida fazer isso? Explorações visuais e táteis que desde a mais longínqua infância lhe desaconselham? A eficácia desses movimentos, que um aluno começou a chamar de sex exercícios,
foi comprovada inúmeras vezes, mas devo admitir que alguns alunos que seguem há bastante tempo e seriamente o curso não entendem nada. Foi o caso de uma moça bem desembaraçada, sempre na última roda, que se queixava a uma colega, na hora em que trocavam de roupa. Gosto do curso, mas não é erótico. Ela nunca fala dos seios. Como se o erotismo se situasse nos seios, como se o seio do erotismo, que não pode deixar de ser o corpo todo, estivesse apenas no seio. É verdade que naquela época a moda era nostálgica, mas teria ela adotado a tal ponto as convenções mamalógicas do cinema americano da década de 50? É claro que os seios são importantes, tendo prioridade em todas as linhas onde figuram as zonas erógenas. Mas para ter consciência do potencial erótico do seio, não é preciso ter aulas. Basta uma rápida lufada de vento, uma mão até a própria que neles roce de leve. Na aula seguinte, não resisti à vontade de fazer um discursinho. Expliquei que minha intenção é a tomada de consciência do corpo através do movimento muscular, que se não trabalhamos o seio é porque ele se compõe de pele, gordura e glândulas. Quando se pretende fortificá-lo ou torná-lo firme através das clássicas contrações e extensões, tudo que se consegue é desenvolver os peitorais, isto é, aumentar os músculos que ficam atrás e acima dos seios. Resultado: peito mais musculoso e seios tão flácidos quanto antes. Trata-se, pois, de não considerar exclusivamente os seios, mas sim de situá-los no seu meio de considerá-los, sobretudo em relação com os ombros. Soltar os músculos trapézios, permitir aos ombros que se alarguem, pode modificar o lugar dos seios, erguê-los e melhorar a harmonia das proporções da parte superior do corpo. Quanto à firmeza da glândula do seio, não há ação sobre o seio que possa fazer algo. Para que um seio seja firme, que o sangue nele circule livremente, é preciso que todo o organismo seja sadio. A gravidade da questão da impotência sexual, como da consciência fragmentada do corpo, tornaram-se evidentes para mim quando tratei de uma pessoa que sofria de graves deformações, a senhorita U. Diante do rosto cheio, liso, claro, do olhar ingênuo, eu não conseguia adivinhar que idade ela tinha, quando a vi na primeira entrevista, mas levando em conta alguns fios de cabelo branco espalhados pela cabeleira castanha, o corpo meio flácido e as roupas fora de moda, arrisquei 40 anos. Abaixando o olhar e corando de alegria, respondeu-me: 59. Achei triste e nada lisonjeiro uma pessoa da cidade ter jeito de mocinha, mas não disse nada. Entregou-me uma carta do médico e, enquanto eu tentava ler, pôs-se a contar sua vida com um tom monótono, como se já tivesse feito isso muitas vezes, num quadro semelhante. Vivia com uma mãe, que graças a Deus ia bem. Era ela quem saía para as compras e quem cuidava da casa, pois por causa da doença só saía para ir ao médico. As duas moravam num apartamento térreo sem nunca ter mudado de casa, graças a Deus. Ela se parecia com mamãe, e nada com papai, que tinha ido embora antes dela nascer, deixando-lhes o apartamento e uma foto que parecia a do Rodolfo Valentino. Antigamente, ela trabalhava numa escola maternal, não como professora, mas apenas na secretaria. Depois trabalhou na paternal. Engraçada a consciência, não? Companhia de seguros, onde cuidava do fichário dos acidentes no trabalho. E depois parou, muito doente, não conseguindo mais andar, com o pé completamente endurecido. Por isso, há 10 anos está em casa com mamãe, que graças a Deus vai bem. Telefone é o médico que pensava que ela só devia vir no dia seguinte.
confessa-me que não consegue entender o caso. Será que ela tem uma descalcificação ou uma esclerose progressiva? Ou sequelas de um tombo na infância? Ou ainda, as consequências de uma poliomielite? Não acha que seja nada disso, mas não tem certeza. Ela fez todos os testes possíveis e imagináveis. Esteve numa porção de especialistas e ninguém sabe dar um diagnóstico convincente. Desligo. Peço à senhora O que se levante e dê alguns passos. Ela não pôde levantar o pé esquerdo, por isso só encosta no chão a ponta do pé, nunca o calcanhar. O outro pé, virado de todo para dentro, é um monte de calos, de pele seca. Os dedos estão deformados, crispados, esmagados, uns contra os outros. Ela usa bengala e anda com muita dificuldade. Faço com que ela se deite no chão e levante as pernas em ângulo reto. Não é muito difícil, apesar dos joelhos virarem ainda mais para dentro. Os adutores, músculos da virgindade que descem do púbis, seguindo a face interna das coxas, estão extremamente rígidos e mantêm as pernas bem juntas. De noite, tenho câimbras horríveis no interior da coxa. Chegam a me acordar, sonho sempre a mesma coisa. Em silêncio espero que ela continue. Sonho que estou caindo. Pois bem, seguro seus pés e peço-lhe que encoste ainda mais as pernas. Ela solta um grito de dor. Tenta mexer-se em todas as direções. A parte anterior das coxas está contraída. Peço que aponte o calcanhar esquerdo para o teto. Indignada, responde: mas é por isso que vim até aqui. Não posso. Proponho-lhe que tente. O pé resiste. Insisto. Um tênue movimento se esboça. Insisto ainda e o pé se dobra. De leve por mim. Ah, então esse pé pode se mexer. Então ela poderia mexer o pé. Peço que repita sozinha. Nova indignação. Ela não pode. Ponto final. Encosto-lhe os pés no espaldar de uma cadeira. As pernas continuam perpendiculares ao chão e começo a trabalhar a nuca. Ela se queixa de estar com a boca seca. Peço-lhe que gire a cabeça da direita para a esquerda. Protestos e giros. Quando, ao terminar, abaixo-lhe as pernas, ela solta gemidos convulsos. Os adutores agitam-se com violentos tremores espasmódicos. Tiritando de frio, murmura: você me desmonta, você me mata. Cubro-a com um cobertor e sento-me perto dela. Explico que os músculos podem mexer-se, que poderiam dobrar o pé, mas que ela não lhes envia as ordens adequadas. Então deve ser na cabeça, devo ter uma lesão cerebral. Pergunto-lhe se ela acha mesmo isso. Entre as sobrancelhas, duas profundas rugas aparecem. Olha-me com um olhar diferente. Com outra voz responde: não, não tenho lesão cerebral, mas tenho alguma coisa na cabeça. Explico que cabeça e corpo formam um todo fiel e íntegro. Proponho que ela volte regularmente, pois poderá fazer muitos progressos. Ela concorda e acrescenta: isso mesmo, vou deixá-la agir. Digo-lhe que desse jeito não vai acontecer nada, que cabe a ela fazer o trabalho. Ela já havia compreendido. Não é tão boba quanto parece. Leva a mão à testa, passa pelas pálpebras, rosto e boca. Atrás da máscara de boneca havia uma mulher que esperava 59 anos para começar a ter um rosto. E o corpo? Quanto tempo ainda ela vai esperar para descobrir que tem um corpo de mulher? Depois ela sai. Fico nervosa, sem graça. Sinto-me triste. François Mézières diz que nunca é tarde demais para tomar consciência do corpo, para descobrir-lhe a coragem, a combatividade,
a potência vital. Mas pensando no caso da senhorita O, na longa morte que representou todo o tempo de sua vida, pensei também que nunca é cedo demais para ter medo do próprio corpo, um medo paralisante e suicida. Medo do corpo, medo das palavras. Às vezes ambos estão associados. Quem tem do corpo apenas uma consciência fragmentada e fugidia, quem não conhece por dentro, precisa colar uma etiqueta na embalagem. A palavra que acha indispensável para definir-se é quase sempre aquela que mais teme, anormal e homossexual. São palavras temidas por muitos homens e mulheres, que nelas buscam a identidade, apesar de terem medo de nelas se perderem. Mas quem ressuscitou as zonas mortas do corpo, quem conhece ou adivinha a multiplicidade dos próprios desejos e a riqueza dos seus meios de ação e reação, não pode mais contentar-se com as definições de dicionário. Descobre que as definições e a nosografia não são adequadas à nova experiência que tem do corpo. Só podem conservá-lo nos limites da experiência anterior. Defini-lo é em relação ao que ele não ousou viver até então. Em vez de ficar sempre falando de si, de pensar e de existir, portanto, só por meio de palavras, resolve escutar as sutis e variadas mensagens do corpo. Descobre que o corpo é ele mesmo e que vai mais além, que é mais rico e profundo que as palavras. Descobre que pode interromper o monólogo contínuo do seu pensamento e provar a si mesmo o que existe através das sensações. Assim descobre uma nova linguagem, uma linguagem de amor, que lhe é própria e cuja única fonte de referência é o corpo. Na multiplicidade de suas possibilidades e desejos, descobre a multiplicidade da sexualidade de suas sexualidades. Hétero, homo, bi é a sexualidade, sua sexualidade que tem importância, seu corpo que se realiza, tornando-se veículo da imaginação. O corpo pode, enfim, se metamorfosear a partir de sua realidade e em função de seus desejos e dos desejos do outro. Metamorfose não quer dizer negar-se, esconder-se, mas sim ser plenamente com todas as suas possibilidades. Quem conhece o próprio corpo só recusa o que é falso, o que não vive no seu corpo. Tendo se libertado de definições, repressões, proibições, goza enfim da verdadeira liberdade sexual.